Olá, hoje é quinta-feira, 7 de março. E está no ar Conexão TV Unicinos. Já no clima do Dia Internacional da Mulher, você confere no programa de hoje uma reportagem sobre a liderança feminina no mercado de trabalho. No estúdio, a gente aproveita para falar sobre os desafios e dificuldades das mulheres dentro das organizações. Participe dessa conversa pelas redes sociais, e-mail e site. E tem ainda música e bate-papo com os integrantes do grupo Tcheguri, que trazem os detalhes do novo álbum DNA Gaúcho. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Os cargos de chefia nas empresas estão sendo cada vez mais ocupados pelas mulheres. Características como maior sensibilidade e capacidade de acumular diferentes responsabilidades ao mesmo tempo são algumas das habilidades que têm assegurado essa condição ao público feminino. E a região sul é um exemplo disso. De acordo com o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, mais da metade das empresas com até 3 anos e meio de existência são comandadas pelas mulheres. As mulheres lideram tão bem quanto os homens. Eu acho que é tudo uma questão de oportunidade ou de posicionamento. E acho que uma das coisas que a gente faz também é várias coisas ao mesmo tempo, sem se atrapalhar, né? Tá no celular, tá no computador, tá olhando TV e tá respondendo para alguém. E a diferença, acredita, é que a mulher ainda consegue olhar para tudo. Tudo bem que as mulheres têm conquistado postos importantes nos locais onde trabalham. Mas será mesmo que elas estão com essa bola toda? Será que elas estão preparadas para desempenhar papéis de liderança nas empresas? Douglas, eu preciso que tu confirme os entrevistados de amanhã, de sábado e da semana que vem. Douglas, grava esse texto aqui para a matéria entrar amanhã. Douglas, eu tô aqui com a relação já dos jornais do mês que vem. Eu preciso que tu separe cada uma dessas matérias para mim ainda essa semana. Falando sério, não há dúvida quanto à capacidade feminina para liderar. Mesmo assim, as mulheres ainda recebem menos oportunidades do que os homens para crescerem no ambiente profissional. Segundo pesquisa do Grant Thornton, grupo que analisa perspectivas econômicas, somente 27% dos cargos de liderança do país são ocupados por mulheres. E para driblar essa estatística, elas surpreendem quando o assunto é empreendedorismo. Um exemplo disso é o das sócias Diana e Vanessa, diretoras de uma empresa de marketing digital para redes sociais. Acho que as mulheres cobram muito, né? Elas gostam de um trabalho bem feito, são super perfeccionistas e mesmo assim conseguem ter um relacionamento mais amigável, não tão distante, mais humanizado com os funcionários. A gente acaba vendo como os funcionários estão, se o ambiente de trabalho é gostoso de se relacionar, se os clientes confiam na gente, então a gente acaba vendo tudo com uma amplitude muito maior. E aqueles que trabalham tendo uma mulher como chefe, o que pensam da liderança feminina? Os estagiários Jéssica e Robson não só aprovam, como preferem elas no comando. E ainda destacam o que de mais positivo isso traz. Elas são organizadas, elas têm mais sensibilidade para lidar com os clientes e até com a gente. Eu acho que esse é o ponto mais positivo. São mais tranquilas quanto à questão de mudanças. Elas recebem de uma maneira muito mais fácil alguma dica, algum retorno que a gente tenha a passar para elas. E se engana quem pensa que as oportunidades de liderança só surgem para as mais jovens. Aqui mesmo no Parque Tecnológico da Unicinos, temos o exemplo de que o empreendedorismo feminino não se limita apenas às profissionais que entraram há pouco tempo no mercado de trabalho. A Química Iamara é aposentada, mas nem por isso deixou de aproveitar o lado empreendedor que possui e resolveu abrir a própria empresa, especializada na venda de óleos essenciais. Ela afirma que a experiência contou muito na hora em que decidiu virar chefe. Quando eu resolvi abrir uma empresa para mim, eu procurei usar e procuro usar tudo aquilo que eu aprendi de liderança, que eu aprendi de como lidar com as pessoas, de como tratar os mercados. Pois é, começar a própria empresa e incentivar o caráter empreendedor é uma alternativa interessante. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, só na região sul, 52% dos negócios com até 3 anos e meio estão sob o controle de mulheres.
E daqui para frente, a tendência é que o público feminino cresça cada vez mais e conquiste cargos de chefia. Eu vejo que o mercado está dando mais oportunidade para a mulher hoje. A gente está preparada também para exercer outros cargos administrativos e executivos que antes a gente não tinha. Essa realidade de os rapazes e as moças falarem uma mesma língua, frequentarem os mesmos lugares, terem os mesmos hábitos, isso aí terminou com uma série de preconceitos. Na própria universidade, a maioria das alunas, né, que a gente vê nas turmas são mulheres, né, são elas que estão tomando os cargos de chefia, estão conquistando as vagas abertas, né, pelas empresas. Deu para ver que as mulheres estão mais do que prontas para ficar à frente de cargos de chefia e liderança nas empresas. Douglas, termina logo essa matéria que o tempo está esgotado. Vocês ouviram, né? Tchau. Bom, não sei se eu sou tão mandona assim como parece ali na reportagem, não, né, nem tanto. Priscila? Bom, a mulher, como a gente comentou, está cada vez mais presente em cargos de liderança, mas é preciso superar dificuldades e desafios ainda impostos pelo mercado de trabalho. E é para conversar com a gente sobre esse assunto que nós recebemos aqui no estúdio Helenise Rocha e também Thalita Oliveira, que são professoras dos cursos de Administração e Gestão da Inovação e Liderança da Unicinos. Olá, sejam bem-vindas, tudo bem? Olá, tudo bem? Professora Helenise, o que significa para a nossa sociedade hoje em dia a gente ter tantas mulheres conquistando esses cargos importantes? Bom, a gente vai falar também sobre o aspecto histórico, né? Mas hoje em dia as mulheres elas estão cada vez mais também buscando uma formação diferenciada, estão estudando mais. Se a gente for olhar para uma universidade, hoje nós temos um número elevado de mulheres, mais mulheres do que homens. Então isso abre oportunidades nas empresas, né? Sem falar do perfil da mulher também. Ela possui algumas competências, né? Que os homens também podem possuir, claro, né? Não é questão de gênero, mas são habilidades que ela tem para fazer a gestão. Existem várias questões assim com relação à sensibilidade, à facilidade de trabalhar em equipe, o aspecto da empatia, mas que o homem também pode ter, né? Daqui a pouco a gente vai querer falar um pouquinho mais sobre isso, né? Priscila. Sim, e a gente quer saber também quais são os aspectos que podem ser negativos das mulheres nessa liderança. Bom, uma coisa que tem se falado assim, bastante é que a mulher, muitas vezes, quando ela chega no cargo de liderança ou na gestão de uma empresa, em função até mesmo dessa cobrança, né, deixa o lado feminino de lado, ela começa a ter uma posição mais masculina. E isso acaba prejudicando ela no ambiente de trabalho. Né? Porque isso, Thalita, quer dizer, a mulher ela tem que manter essas características mesmo, que assim ela consegue chegar lá, não precisa realmente querer imitar aí o padrão masculino? Na verdade, isso é um estereótipo, né? Que a gente olha para a liderança, para um executivo e a gente observa ele todo sério, todo carrancudo, procurando muitas vezes ter algumas atitudes mais firmes, né? Então a mulher acaba olhando para esse estereótipo e se baseia nele para construir a sua imagem. E isso só prejudica a própria mulher, porque dentro de casa a gente tem que ser aquela mãe, né? Aquela que cuida, cuidadora, e chega dentro da organização e tem que mudar totalmente o papel. Eu vejo que isso está mudando, né, Helenise? Cada vez mais a gente consegue jogar com esses papéis, ter esse intercâmbio de características, né? Mas ainda tem esse estereótipo muito forte da mulher masculinizada, como a Helenise comentou no início, e que, de certa maneira, ainda é mais admirado dentro das organizações. E talvez até mais confiável, quer dizer, esse preconceito ele ainda existe, né, da mulher, então, bom, será que eu posso confiar porque é uma mulher que está nesse cargo de liderança? Liderando uma equipe ali, né? É verdade. O que você pensa a respeito disso, professora? Exatamente isso, que concordo com o que a professora Thalita trouxe, né? A gente olha assim hoje para uma organização, as mulheres estão em posições não só de gestão, mas exercendo outras profissões que são na área operacional, até mesmo na área exata, que antigamente a gente pensava só em homens, né? Eram dominadas por eles, Exatamente. Né? Então não só em nível de gestão, mas em outras funções mesmo, né? E professora Thalita, a gente sabe que existe aí essa diferenciação no salário, por exemplo, né? Exemplos de mulheres que têm o mesmo cargo que outros homens dentro de uma empresa e o salário é inferior. Acontece isso realmente? Isso está sendo superado ou Sim, ainda não? Infelizmente acontece. Segundo o último censo do IBGE, nós ganhamos 30% a menos que os homens e estudamos no mínimo 3 anos mais. Né? E isso, na verdade, é uma questão da industrialização, a gente estava conversando antes. Por questões de custo, né, as empresas começaram a contratar mulheres e crianças, e aí, claro, com a desculpa, são mulheres e crianças, vamos pagar menos. E isso ainda hoje se justifica. Não é mulher,
né? Por mais que tenha se estudado mais, tenha se desenvolvido mais, ainda tem essa desculpa. E cabe nós, mulheres, tentarmos mudar isso quando chegarmos a cargos executivos. Claro, sem dúvida. Anteriormente, a professora Lenise comentou, nós também trouxemos ali durante a reportagem, que características são essas da mulher, então, que fazem com que ela ganhe esse destaque e que não precisa imitar uma função masculina, quer dizer, da mulher tem mais acessibilidade, dela talvez conseguir fazer várias funções, vários papéis ao mesmo tempo. Professora Thalita, que mais que a gente poderia falar dessa característica que é típica da mulher, realmente? São características, exatamente, que é o perfil da mulher, né, que a gente queria comentar. Olha, gente, eu vejo que isso é um paradigma, assim, né, que a gente acha que a mulher é mais amável, mais delicada, aquela coisa toda. Mas existem mulheres extremamente competitivas. Né? Existem os dois lados, assim como existe no homem também. Claro, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com mulheres. Sempre gostei mais. E na sala de aula é engraçado que a gente escuta, né? Ah, não, eu prefiro trabalhar com homens, ambiente masculino. Eu já não, eu prefiro trabalhar com mulheres. Né? Porque eu consigo ver esse lado mais delicado, mais amável, mais maternal. Né? Então, eu prefiro trabalhar nesse ambiente. Mas existem pessoas que preferem no ambiente mais radical, digamos assim, né? Então, depende muito de como a mulher foi moldada dentro da sua família, né? Como é que ela foi ensinada, que tipo de brinquedos ela brincou na infância que fez com que ela se tornasse uma engenheira, com que ela se tornasse uma administradora. Então, depende muito dessa formação. A gente acaba estereotipando, né? A mulher delicada e tal, né? Mas tem esse lado mais vai muito competitivo. Da personalidade também, do assunto que ela se identifica, né? A área que ela se identifica. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre a participação cada vez maior das mulheres em cargos de liderança. E nós fomos às ruas para saber a percepção das pessoas a respeito desse assunto. Aproveite o intervalo e participe com a gente pelo facebook.com/TV Unicinos. Nós já voltamos.